Queridos, é tremendo demais. Deus já falou contigo aqui nessa noite? É muito especial. Nós estamos, durante esse mês, trabalhando uma série de mensagens chamada decisões. Nós estamos vendo aí decisões que tomamos na nossa vida e que geram inflexões, que geram mudanças de rota. E nós começamos ali na primeira mensagem, nós falamos de decisões que refletem mudanças ou mudança de rota ou consequência na nossa vida espiritual. Então, decisões que são muito importantes. De repente você está aqui nessa noite e você vai estar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus a tomar uma decisão que mude a direção da sua vida espiritual. Nós vimos também decisões que impactam na família. Então, uma decisão que vem e muda de rota a sua família. Muitas pessoas tomam decisões no calor da emoção, sem perceber, acabam gerando marcas. E, de repente, a família se perde no meio do caminho, porque as decisões que eu tomei, baseado em algo momentâneo e não naquilo que é eterno, acabou gerando um desvio de rota. Aí depois nós vimos, na semana passada, o pastor Luiz Cristóvão nos ministrou nosso coração através de decisões que impactam a nossa vida emocional. Então, como é que nós podemos, a partir dessa caminhada, tomar decisões que impactam o nosso emocional? Nós somos seres emocionais, nós temos emoções e nós precisamos entender que essas emoções, existe um comando na nossa mente que ela define muita coisa. E quando eu acredito numa mentira, essa mentira gera um sentimento mentiroso que gera atitudes mentirosas. E de repente eu preciso entender as minhas decisões que têm impactado no meu emocional e como é que eu posso tomar decisões para reverter isso, para que debaixo do poder de Deus eu seja sarado, eu seja curado e não deixo que as marcas do passado continuem influenciando o meu emocional, mas eu restauro, ressignifico marcas do passado e olhando para frente eu vivo o novo de Deus. E hoje nós vamos continuar nessa série de mensagens e vamos ver como é que as decisões que refletem na nossa vida profissional, na nossa vida comercial ou na nossa vida estudantil, naquilo que nós fazemos no processo de preparação, no processo de viver a vida. Nós vivemos num mundo onde você precisa trabalhar, onde você precisa ter uma renda, onde você precisa estudar, e você está sendo desafiado constantemente a crescer na área profissional também. E eu quero desafiar, se você de repente perdeu um desses cultos desse mês, depois entre lá no YouTube, você vai conseguir assistir e ser ministrado por esses cultos, Sabe que muitas pessoas, elas acham que a vida profissional não pode se misturar com a igreja, não pode se misturar com Jesus ou com princípios eternos. É como se eu tivesse duas vidas. Eu tenho uma vida dentro da igreja, onde eu estou aqui, e aqui eu vivo com o Senhor, eu levanto minhas mãos, eu adoro ao Senhor, mas quando eu saio daqui, eu vou viver a minha vida aí fora, no meu trabalho, nas atividades, com as pessoas que eu me relaciono lá fora, é como se eu virasse outra pessoa. Então, não se mistura, existe algo que é santo e existe algo que é profano, existe o sagrado e o profano. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não cabe isso. Nós temos que entender que tudo que nós vivemos, nós temos que viver na dependência de Deus, sendo dirigido pelo Senhor. Queridos, quando Jesus ele deixou esse mundo, ele viveu entre nós 33 anos, aproximadamente ali um pouco mais, mas ele viveu entre nós como homem, sendo 100% Deus. E quando ele sobe aos céus, ele envia e ele promete enviar a nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós entendemos o plano de salvação, que nós entregamos a vida a Ele, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para nos capacitar a viver a fé cristã, a viver a vida. E essa vida imperfeita, com muitas dificuldades, com muitos desafios, e nós precisamos entender como é que o Espírito Santo me capacita a viver por convicção e não por conveniência. Porque quando eu deixo ser levado pelas conveniências da vida, eu sou levado para lá e para cá, conforme as circunstâncias externas. E aí vem alguma coisa que acontece para mim. E aí eu entro aqui num estado, num extremo. Daí vem uma outra coisa que acontece e eu vou para um outro extremo.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos andar pela vida selecionando o que é santo, o que é sagrado, o que é profano. Ou é tudo sagrado, ou de repente você está em cima do muro, e quando nós vamos lá para Apocalipse, você não é quente nem morno, porque você não é quente nem frio, porque você é morno e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem pessoas que estão assim, que a palavra de Deus é muito forte em relação a isso, que vivem em cima do muro. Certo? Eu vivo santo na igreja, eu vivo o profano na rua, nos meus negócios, na minha família. Eu estou sempre em cima do muro. E o meu desafio para você, que você possa hoje sair daqui com uma convicção. Eu tenho o Espírito Santo. Se você não tem ainda, hoje você vai ser desafiado a entregar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar que o Espírito Santo domine a sua vida. Porque a hora que eu caminho com o Espírito Santo, eu sou capacitado a reagir às circunstâncias da vida com sabedoria. Não a sabedoria humana que vem da minha mente, mas uma sabedoria vinda de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que conectado com o meu espírito, como diz Provérbios 20, 27, ele me capacita a ser um bom profissional, a ser um bom pai de família, a ser um bom esposo, a ser uma boa esposa, a ser tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Então, eu quero caminhar um pouco mais nesse tema, e eu quero desafiar você a preparar o teu coração, certo? Para você consagrar sua vida ao Senhor, sua vida profissional, sua vida aí que quando você sai das paredes da igreja como prédio, dessa estrutura ou de um movimento que você está num pequeno grupo, quando você está numa célula, você saiu dali. Como é que é a sua vida quando você sai desse ambiente? Eu lembro que 3 semanas atrás, nós estávamos aí no Celebrando a Vida, Barbaracá, e estava cheio de adolescentes ali. Adolescentes que no ano que completam 15 anos, eles têm um Barbaracá. E é muito interessante. Os adolescentes, eles vêm aqui na sexta-feira, tem aquele cultão, e tem aquele louvorzão, e a galera pula alto. Eu também estava pulando aqui. É muito bom você pular na presença de Deus. Mas o que eu falava para eles, eu falei assim, olha, eu não quero saber o tamanho do pulo que vocês dão quando vocês estão adorando ao Senhor aqui. Eu quero saber como é que está a retidão de vocês. Como é que está a vida de vocês quando vocês estão na escola. Quando vocês estão com os amigos. Será que vocês estão fazendo aquilo que agrada o coração de Deus? Ou será que estão fazendo aquilo que desagrada? Quando você está lá no teu quarto, quando você está na internet, quando você está onde você está, como é que você tem agradado ou desagradado o coração de Deus? Porque viver por convicção é isso, é nós vivermos na dependência de Deus, agradando o coração de Deus, independente no contexto onde nós estamos. Eu quero caminhar um pouquinho, dando uma ênfase nessa vida profissional, nessa vida estudantil, nessa vida que nós vivemos, para poder viver numa sociedade onde nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar e render, para poder, de repente, comprar o alimento, ter o sustento, sustentar a nossa família. E é assim, porque a vida é assim, certo? São poucas as pessoas que falam assim, eu não preciso trabalhar, está tudo certo. Porque, na verdade, as pessoas pensam que trabalho é só para ganhar dinheiro. E, na verdade, o que Deus nos ensinou é que o trabalho é uma bênção. Certo? Diferente do que muitos falam, que acham que o trabalho é uma maldição. Sabe aquelas pessoas que quando começam a tocar aquelas musiquinhas, sabe aquele trailer que começa depois que termina o Fantástico ali? Faz muito tempo que eu não assisto, né? Mas eu lembro na época que eu assistia, um pouco mais, faz muito tempo não, de vez em quando eu dou uma espiadinha ali, mas aquela musiquinha que começa aquele filme depois do Fantástico, as pessoas já começam assim, tem que trabalhar amanhã. Eu já falo assim, uau, tem que trabalhar amanhã. Tem que ser assim. Então vamos lá, Lucas 16, o texto tem um texto aqui muito, muito conhecido por alguns. Lucas 16, abre lá a sua Bíblia. Nós vamos ler ali do versículo 9 ao versículo 13. 16, 9 a 13. Ele vai dizer o seguinte: por isso eu lhe digo, use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estas os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se você não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês?
Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto de Lucas, ele está trazendo uma verdade muito tremenda aqui em relação ao dinheiro, em relação à vida. Quando nós pensamos em trabalho, o que é o trabalho? Você trabalha em troca de dinheiro. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro é vida, porque você recebe, você dedica a vida para receber um valor em troca. Então, via de regra, é essa a dinâmica da vida. Você pode, sim, gerar uma renda passiva, se você, de repente, do mercado financeiro, você tem aplicações e o dinheiro trabalha para você. Mas essa não é a regra comum. E até para ter esse dinheiro que faz com que você ganhe sem trabalhar, você precisa trabalhar para ter ele. Exceto se você foi um herdeiro abastado que recebeu, né, pastor Edu, bastardo não, né? Bastardo não, mas alguém que recebeu. Então, assim, nós precisamos entender que o dinheiro, ele é consequência da nossa vida profissional. Sabe, e toda a riqueza que existe nesse mundo, se nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, então toda a riqueza que está aqui, nada mais vai ser acrescentada. Certo? Deus já criou tudo o que existe. Então, o que é o ganhar? A riqueza é a troca de bens, de um para o outro. É troca de bens. Então, o que ocorre é que muitas pessoas se iludem com a riqueza. Se deixam dominar pela riqueza. É muito comum ver pessoas perdendo família, perdendo saúde, perdendo vida, porque corre atrás do vento. Corre atrás de algo que está sim à nossa disposição e nós precisamos entender que a riqueza nada mais é do que você trabalhar e ver esse movimento de valores transitando de uma mão para outra. Tem muitas pessoas que investem muito mais no crescimento material, na vida profissional, do que na família, do que no reino de Deus. E eu quero trazer aqui algumas decisões que nós precisamos tomar, para trazer esse equilíbrio, para você dar importância ao que é importante, para você realmente enxergar que as verdades eternas, você ter essa comunhão com Deus é mais importante do que qualquer bem. Você investir na vida dos seus filhos é mais importante do que você ter uma conta bancária mais abastada. Você ter uma vida onde você consegue celebrar uma alegria que vem do Senhor e que independe das circunstâncias externas, é muito mais importante do que você ter uma conta bancária tremenda. Certo? O dinheiro, ele é amoral. Ele pode ser bom, pode ser ruim. Ele pode ser usado para abençoar ou para amaldiçoar. Lá em 1 Timóteo diz lá, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar em ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, o apóstolo Paulo aqui está dizendo aquilo que é importante. E ele está nos alertando com relação ao amor ao dinheiro. Ele fala que quem quer ficar rico e de repente não entende que a riqueza é consequência de um trabalho. E eu quero ficar rico e eu pago qualquer preço para ficar rico. Eu vi pessoas fazendo pactos com Satanás para ficar rico, achando que Satanás pode dar uma riqueza. Sabe, e as pessoas correm muito atrás do dinheiro e esquecem daquilo que é mais importante. Tem gente que a saúde fica em segundo plano. Tem gente que, de repente, uma imoralidade sexual é mais importante. E eu começo a viver escravo de tudo que esse mundo oferece. Eu quero trazer aqui algumas decisões que podem nos ajudar a entender um pouco essa dimensão. Então, decidir trabalhar para ganhar dinheiro ou agregar, sem agregar um propósito eterno naquilo que você faz, é uma grande armadilha. Então, tudo que você faz, quando você vai, sabe o que você faz durante a semana? Se você está fazendo só para ganhar dinheiro, eu posso te dizer que você está equivocado. Eu posso te dizer que você está indo para um caminho que não tem muito a ver com o que o Deus nos ensina. Porque o dinheiro deve ser consequência.
de um coração disposto a amá-lo e a servi-lo. E eu quero avançar nessa mensagem, trazendo algumas decisões que podem gerar grande momento de inflexão na sua vida e na sua jornada. Decisões que impactam a sua vida. E a primeira delas eu quero te dizer o seguinte: reflita Cristo na sua vida profissional. Quando o texto de Lucas que nós lemos, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Refletir Cristo é viver integridade, honestidade na sua vida profissional. Sabe, nós vivemos uma sociedade onde o relativismo é muito comum. Não importa se eu vou mentir para vender um negócio, não importa se eu vou passar alguém para trás, o importante é eu ganhar mais. Numa sociedade, eu vou sonegar imposto, o importante é ganhar mais. Então, quando eu falo em refletir a Cristo, o que é refletir a Cristo? Quando Deus nos criou o homem, imagem e semelhança dele. O que é imagem e semelhança de Deus? Certo? Não é você igual a Deus, não é assim, idêntico, uma cópia, não é uma cópia, é imagem e semelhança, você reflete Deus, você é imagem e semelhança, então você está refletindo Deus na sua vida, você está refletindo Deus aonde você está, nos seus negócios. Sabe aqueles vendedores que mentem nas vendas, empresas que sonegam impostos? Tem muitas pessoas que pensam somente na dimensão natural. E eles entram no jogo sujo do mercado. Mas quando nós olhamos na dimensão do sobrenatural, aí nós conseguimos ver Deus agir. Às vezes as pessoas falam assim: não tem saída. Eu tenho que tomar uma decisão. Aqui, vou ter que dar um jeitinho. E tem muitas pessoas que começam a dar jeitinho na vida. E não percebe por que eles não prosperam, por que eles não conseguem avançar em outras áreas da vida. Porque a vida profissional, ela não é setorial. A vida profissional vai impactar no teu casamento, vai impactar na tua vida com os filhos, porque nós somos setores que se relacionam de uma interdependência. Mas quando nós confiamos, se nós olharmos só na dimensão do natural, nós vamos cometer erros. Por isso que nós temos que olhar na dimensão do sobrenatural. É olhar com os olhos de Deus. Eu lembro uma situação dentro da área do direito que eu estava assessorando uma empresa e a empresa cresceu muito. Eu estava assessorando eles desde pequeno, desde que a empresa era pequena, e a empresa se tornou uma grande empresa, uma multinacional. Eu estava num processo seletivo para poder escolher ali um dos escritórios que ia assessorar todo o grupo após uma fusão. E eu vim receber uma proposta de negociar com o fiscal com relação a uma multa que a empresa receberia. E ao rejeitar de negociar com aquele fiscal, eu perdi aquele contrato. Eu ia ter que demitir alguns funcionários ali do escritório, eu ia ter que mudar completamente. Era um momento que eu ia dar uns passos para trás. Mas eu estava muito convicto. Eu lembro que a palavra que eu falei para aquele empresário, eu me recordo, num prédio ali no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. Eu falei assim: eu não troco a bênção de Deus por um prato de lentilha. Foi isso que Deus trouxe na minha mente naquele momento. E eu saí daquela empresa meio cabisbaixo, falei assim: perdi esse cliente. Mas Deus, quando nós tomamos uma decisão, confiando no mover sobrenatural do Senhor, quando nós não negociamos a nossa integridade, quando nós não negociamos a nossa fé, Deus age. Deus age. Eu lembro que não tinha dado 30 dias, eu tinha 2 novos contratos, que a soma dos 2 dava um valor superior àquele contrato que eu tinha acabado de perder. Isso não é por mérito, não era porque eu tinha um escritório excepcional, não era porque eu sou um profissional excepcional na área do direito, mas era porque existia um Deus, que quando eu coloquei Ele como sócio majoritário da minha empresa, a imoralidade, o ganha-perde, saiu pela janela. O jeitinho brasileiro saiu pela janela. De repente você tem vivido a sua vida profissional dando um jeitinho. Eu quero te dizer que a palavra de Deus nos alerta a não dar jeitinho.
Colossenses 3:23 diz lá, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção a ninguém. Você tem feito tudo de todo o coração como para o Senhor? Sabe, quando você investe na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, você tem feito isso de todo o teu coração. Você tem entregue tudo que você pode para investir na vida da sua família. Você tem investido tudo que você pode para buscar cada vez mais intimidade com o Senhor. Porque quando nós fazemos tudo o que nós podemos para o Senhor, existe honra. Agora, quando eu começo a selecionar, e eu falo assim, não, calma aí, isso aqui é mais importante, e eu começo a dedicar tempo, mais à empresa, mais aos amigos, mais às coisas supérfluas que não traz edificação nenhuma, mais à internet, à pornografia, a tudo aquilo que o mundo oferece para tentar tirar você do foco. Aí eu perco a família, eu perco a paz, eu perco a alegria. Queridos, é muito comum ver pessoas muito, mas muito abastadas, ricas, que moram em grandes mansões e que de repente você olha, são tão vazias, porque decidiram se distrair com as riquezas, com os prazeres do mundo. Eu lembro uma situação muito interessante. Estava nesse período assim, sabe esse frio que está nessa época, já faz alguns anos já. Um casal de irmãos me convidou para tomar uma sopa num condomínio de luxo aqui da grande região. E aí eu cheguei lá, falei, vamos lá tomar uma sopa. Cheguei lá, a hora que eu chego assim, estava um monte de carro importado na frente daquela casa, assim, um condomínio fechado. Aí eu olhei para a Angélica e falei assim, será que... A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, não, nós temos uma reunião aqui de amigos, eu quero que o pastor dê uma palavra aqui. Falei, tá bom. Eu chego lá, o que eu estou fazendo aqui? Aí ali vinho, cerveja, um buffet de sopa, e aquelas conversas. Não, porque a gente estava no navio, e de repente deu um balanço, porque saiu do mar tal para o mar tal, e aquele negócio doido. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E era só essa conversa, porque eu fiz tantas plásticas, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E eu só olhando. Sabe, e daí? Mas parecia uma galera que não tinha problema nenhum. Todo mundo feliz da vida. Até que, antes de ir para o buffet de sopas, o pastor pode dar uma palavra? E eu não estava nem preparado. Mas o Espírito Santo às vezes dá um... Sabe aquele que o Espírito Santo faz o download? Ele fez um download assim, tum. E eu dei uma palavra sobre, basicamente, o que é a vida? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito que você está vivendo? E a hora que eu comecei a falar sobre o propósito, eu vi uma pessoa começando a chorar ali, outra ali, outra ali, outra ali. Mas foi algo assim muito impactante, porque eu terminei de dar aquela palavra de 5 minutos e orei. E de repente vem uma moça falar comigo, daí vem outra. E aí o que acontece? Pessoas que já tinham feito 4, 5, 6 plásticas para tentar se manter bonita para o marido. Casamento que estava só pela aparência, certo? Gente que estava ali rotando muita coisa, com a vida destruída, depressão das mais profundas, sem perspectiva de vida. E aí foi um momento onde eu levei aquelas pessoas a olhar para cima. Porque independente da depressão, independente das marcas, quando eu olho para cima, existe uma mão do Senhor me segurando e dizendo assim, vem aqui, que eu quero ressignificar a sua vida. Porque quando eu levanto as mãos, eu deixo o Senhor me puxar, a minha vida é ressignificada e um novo tempo é escrito na minha história. O que tem muitas pessoas hoje refletindo sobre
sobre a vida. Fred não saiu a mesma pessoa. Tenho certeza e convicção. A Camila não foi a mesma pessoa. Por quê? Porque não tem como você passar pelo vale da sombra da morte, sem olhar e falar assim, a minha vida tem mais valor do que simplesmente ganhar dinheiro, conquistar bens e viver uma vida de prazeres. Porque o maior prazer é ter alegria que vem da presença do Senhor, que independe das circunstâncias externas, mas vem do Senhor, aquele que vem, estende a mão dizendo, vem aqui, que eu quero te dar uma nova vida. De repente você está aqui nessa noite, e você está num desespero tão grande, porque você correu atrás de coisas, e você abriu mão daquilo que é a essência, que é o amor de Deus. E de repente você vai só precisar falar assim, Jesus, pega a minha mão, me puxa porque eu quero viver o novo do Senhor. Queridos, quando nós continuamos aqui, eu quero trazer um outro destaque, que está ali no versículo 11 a 13. Assim vocês não forem dignos de confiança, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E sabe o que eu vejo nesse texto? Não seja escravo da sua vida profissional. A escravidão pode ocorrer pela preocupação com dívidas, pelo desequilíbrio de ser bem-sucedido, que gera um workaholic, em detrimento da família, em detrimento do tempo com Deus. Sabe que eu não consegui ainda, Fred, não sei se quando você foi para ser entubado ali, o que passa na cabeça, né, de alguém que vai ser entubado. Às vezes as pessoas fazem a ligação para a família, sabe, eu acho que eles vão buscar a ajuda de Deus ali. Imagine alguém falar assim, Deus, faça eu sair dessa UTI, porque eu quero voltar para o meu trabalho. Já viu gente falando assim? Eu quero voltar para o meu trabalho. Deus, me livra daqui, que eu quero voltar para o meu trabalho. Você não vai ver isso. Primeira coisa que passa, Deus, eu quero estar com a minha família. Eu quero estar com os meus filhos, com a minha esposa. Sabe, mas tem pessoas que têm a esposa e têm os filhos e não valorizam. E não dão o tempo que tem que dedicar. E aí, porque são escravos do trabalho, escravos das dívidas que geraram de uma forma irresponsável e coloca a culpa em Satanás ainda. Ah, eu gasto mais, eu pego meu cartão de crédito e eu vou lá e só vou passando assim, ó. Olha que legal, deve a fatura. Mas Satanás é nojento. Gente, tem gente que é irresponsável financeiramente e coloca a culpa no cão. Mas eu quero dizer o seguinte, a escravidão, ela começa nos pequenos detalhes, quando eu começo a deixar ser envolvido pelos prazeres desse mundo, pelas aquelas situações que parecem aos olhos humanos ser muito bom, mas isso gera uma escravidão. Sabe, decidir viver o trabalho com um propósito, deixa a vida mais leve e faz você abençoar os outros com o seu trabalho. Sabe, você pode escolher olhar para o seu trabalho com um propósito para abençoar, ou você pode olhar para o seu trabalho para ganhar dinheiro. Sabe, tem muita gente que vai para o trabalho assim, como eu falei no começo, né? Trabalho é amaldiçoado. E aí, porque, na verdade, quando tem aquele texto da queda de Adão e Eva, daí fala assim, não, agora o trabalho, mas o trabalho já existia antes. O próprio Deus trabalhou na construção e na fundação do mundo. O que ocorreu com a queda é que o significado do trabalho, as consequências do trabalho foram um pouquinho mais pesadas. Agora a terra foi amaldiçoada. E agora você vai ter que trabalhar, vai ter que plantar para poder colher. Mas quando nós vamos lá em João 5,17, disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Sabe, se Deus trabalha, se Deus, Ele nos dá o exemplo do trabalho, quando Ele criou o Jardim do Éden, Ele colocou o homem lá para cultivar, para dar nome para toda aquela bicharada. Imagine a criatividade para dar nome para tudo. Sabe, mas eu não trabalho, eu não posso trabalhar. O ser escravo, sabe o que é?
Por isso que eu falo, não deixe de ser escravizado. Eu trabalho para chegar dia 5. Dia 5 eu recebo o salário. Dia 10 eu já estou esperando o dia 5 do mês que vem. Certo? Isso aí é você não entender o propósito por que você está lá. Você está indo trabalhar para ganhar dinheiro? Não! Agora, quando eu tenho um propósito, eu vou trabalhar. Quem vai ser impactado pela minha vida? Uma das coisas que eu amo fazer é quando eu pego alguém, sabe, já foi atendido por aquela pessoa, gente boa, que ele faz além do que você quer, além do que você precisa. Aquelas pessoas que se amam o que fazem, que têm prazer em servir. Certo? Eu fico olhando e eu faço questão de elogiar. Eu faço questão de falar assim, puxa, mas que atendimento. Olha, vocês, né, até meu contador lá, né? Às vezes eu quero pagar a conta lá e eles falam assim, não, essa conta está paga, estou querendo pagar de novo. Mas eles são competentes. E aí eu respondo e-mail e falo assim, puxa, vocês são muito competentes. Vocês são uma bênção de Deus para a minha vida. Sabe, e eu começo a elogiar por quê? Porque eu não sou escravo da minha vida profissional, eu não sou escravo daquilo que eu faço, eu amo o que eu faço. Queridos, quem ama o que faz está sempre de férias. Eu estou sempre de férias. Aí o pessoal assim fala assim, não, você vai sair de férias, desliga teu celular, não, coloca um e-mail automático para responder automático. Eu falei, não, eu amo o que eu faço. Deixa eu ligar para mim, não tem problema não. Eu vou atender, eu vou fazer, eu vou... Por quê? Mas eu curto a família, eu curto a vida. Sabe, porque na verdade nós precisamos deixar a vida mais leve. Às vezes as pessoas carregam tanto peso e elas não percebem que elas estão escravos desse peso. Tem gente que está escravo de uma vida profissional ou da frustração. Eu queria ser jogador profissional. Puxa, eu sou da época do Zico, do Nunes, Leandro, Tita. Né, Thomas? Era timaço, né, cara? Mengão e continua ganhando. Já estamos um dia sem ganhar, já desde ontem. Mas assim, eu queria ser jogador profissional. Só que eu morava lá em Cascavel, no interior, ninguém investiu em mim. Se tivesse um olheiro lá bom, certo? Até os 14 anos eu fazia gol. Mas agora eu vou ficar o resto da vida. Estou com 47 anos. Se eu tivesse sido jogador profissional. Não. Deus veio e trouxe uma nova perspectiva. Ele trouxe o direito. E aí eu vou com o direito. E aí de repente Deus vem e me chama para o ministério. E eu amo o que eu faço. Porque eu amo cuidar de pessoas. Eu amo ver vidas transformadas pelo amor de Deus. E Deus tem me dado cada presente. Cada presente que eu vejo pessoas sendo impactadas pelo amor de Deus, que entra e transforma e ressignifica o passado, ressignifica a vida e consegue enxergar o novo de Deus para o futuro. Então, como é que você tem olhado? Será que você tem estado preso à sua vida profissional, escravo da sua vida profissional? Eu quero desafiar você. Tome uma decisão hoje. Se liberte disso. Certo? Traz um novo significado. Você vai voltar para a mesma empresa. Vai ter os mesmos encrenqueiros lá que vai pegar no teu pé, vai tentar te derrubar. Mas você vai com um coração diferente. Porque às vezes você quer que as pessoas mudem e que você precisa mudar o teu coração. Porque a hora que você muda o teu coração, as pessoas ao seu redor começam a ser mudadas. As pessoas estão equivocadas ao tentar colocar tanto valor àquilo que é efêmero e negligenciar aquilo que é eterno. Quando você negligencia o que é eterno, você perde a oportunidade de viver o extraordinário de Deus. E para fechar, eu digo aqui, daí está no texto de 1 Timóteo que nós lemos na sequência, cuidado com as armadilhas. As armadilhas, elas estão aí diante de nós. O 1 Timóteo ele vai dizer lá, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Ele vai falar sobre isso. E no final ele vai dizer assim, vocês porém, homens de Deus, fujam de tudo isso e busquem o que é a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, viver no mundo dos negócios é viver inúmeras oportunidades de você cair em armadilhas. E as armadilhas, elas são das mais variadas. Aquele negócio fácil, que parece ser uma maravilha. Daí tem armadilhas onde você vai ter que fazer um negócio ilícito. Tem uma armadilha que você vai cair na imoralidade. Daí vai vir o adultério, vai vir situações que vai te tirar do propósito de Deus. Viver a vida profissional debaixo da soberania de Deus é o estar atento, estar em intimidade com o Espírito Santo de Deus, a ponto de eu ser alertado para as armadilhas que o mundo tenta oferecer.
Eu lembro uma situação que, logo no início do meu ministério aqui, eu estava muito convicto. Falei assim, eu com o escritório de advocacia, da onde vai ter o meu sustento, eu vou servir ao Senhor na igreja voluntariamente, vou estar aqui servindo e amando ao Senhor e honrando ao Senhor e podendo desenvolver o meu ministério. Daí de repente veio uma proposta para mim. E aí um cônsul de um país da África que precisava de um advogado para conduzir um processo de uma multinacional da Itália com não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E chegou essa proposta para mim. Falou, essa é a oportunidade de você conseguir tua independência financeira. Mas sabe aquele negócio que toma a decisão rapidinho, para não parar para pensar? Que você vê claramente que é a armadilha de Deus? A armadilha de Satanás, que Deus está te protegendo. A hora que chegou, eu falei, não vou. Não, mas você não vai nem pensar. Não vou pensar não, já vou indicar alguém. Eu já passei o número de um outro advogado, falei, fala com ele lá. Eu não quero nem saber mais. Sabe quem que me ensinou isso? Quem me ensinou isso foi José do Egito. Quem me ensinou isso foi o Senhor através da palavra de Deus. As armadilhas, você tem que fugir logo no início, porque senão ela começa a te envolver. E ela começa a te envolver. E nem parece ser tão ruim assim. E eu começo a racionalizar, falei, puxa, e aí eu ia começar a pensar assim, pensando bem, eu só vou dedicar mais algumas horas ali. Aí daqui a pouco vai ser alguns dias, e daqui a pouco é um mês, e daqui a pouco eu vou atrás do dinheiro, e eu perco a minha família, eu perco a minha esposa, eu perco meus filhos. Armadilhas, elas estão aí. E Satanás, se alguém que não está contente com a sua vida diante do Senhor, é Satanás. Se alguém quer destruir a tua vida, a tua família, é Satanás. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas que o mundo te oferece e que faz você cair e fugir do propósito de Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar assim, olha, Senhor, tudo que eu for fazer na minha vida, eu quero fazer para o Senhor. Me alerte das armadilhas que Satanás pode tentar colocar na minha frente. A armadilha é igual aquela massinha que você joga naquele pesque pague. O peixinho olha e fala, que massinha deliciosa. Na hora que ele abocanha aquela massinha, tem um anzol que gera morte. É assim as armadilhas desse mundo. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, para não deixar que os prazeres do mundo, que o deslumbre de um cargo, que o deslumbre do dinheiro, que o deslumbre de uma vida de outro, faça você cair, perder a sua vida, perder a sua família, perder a sua saúde, perder o seu propósito. Que Deus nos ajude a continuar avançando e decidindo sempre honrar ao Senhor independente das circunstâncias. Você pode fechar seus olhos? Você está aqui nessa noite, eu não sei como é que essa palavra falou ao teu coração. Mas quando nós somos desafiados a refletir Cristo na nossa vida, quando somos desafiados a não ser escravo de nada, da vida profissional, dos prazeres desse mundo, de nada que esse mundo oferece, mas ser somente escravo de Deus, da soberania de Deus, mas não com uma escravidão de uma forma pejorativa, mas com alegria, podendo ser cuidado por um pai que nos carrega no colo. De repente você está sendo desafiado a fugir das armadilhas que o mundo tem colocado diante de você. Mas tudo isso nós só conseguimos viver quando nós entendemos que o primeiro passo é entregar nossa vida ao Senhor. O primeiro passo é nós pararmos de tentar dirigir a nossa vida do nosso jeito e dizer para o Senhor, Senhor, venha, eu entrego minha vida em suas mãos para que o Senhor me conduza agora nessa jornada. Sabe quando você era pequeno, você não sabia bem certo o caminho, seu pai pegava na sua mão e falava assim, vem aqui filho, vem aqui filha, eu vou te mostrar o caminho. Olha aqui, esse é o caminho. E agora você está aqui nessa noite e de repente você precisa estender a sua mão para que o Senhor pegue na sua mão e fale assim, vem aqui filho, eu quero te ajudar a você sarar essa dor. Eu quero te ajudar a você restaurar a tua saúde. Eu quero te ajudar a você sair dessa depressão. Eu quero te ajudar a você a viver um novo de Deus. Eu quero ajudar você a restaurar a tua família. Eu quero te ajudar a você a viver um novo do Senhor. Você está aqui nessa noite? Quero desafiar você a fazer uma oração onde você está.
E de repente você vai fazer essa oração entregando sua vida ao Senhor nessa noite. A palavra fala que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados. Sabe, e entregar nossa vida ao Senhor, entregar o nosso coração diante do Senhor. Você está aqui nessa noite, você nunca fez uma oração de entrega. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Ore comigo onde você está. Toda a igreja está de olhos fechados. Eu quero que é você e o Senhor. Esquece quem está do teu lado. Só ore, fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Pode repetir, você e o Senhor aí, pode ser aí no teu coração. Eu reconheço que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados. E eu entrego minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu quero experimentar o novo do Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu oro e entrego minha vida em nome de Jesus. Se você fez essa oração enquanto a igreja está orando, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor aqui. Lá atrás já vi, graças a Deus. Glória a Deus. Lá atrás, glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta gente. Queridos, nós vamos ter um tempo. Você fica de pé onde você está. Eu quero ter um tempo aqui de consagrar realmente a vida de vocês diante do Senhor. Você que levantou a sua mão, se Deus está falando no teu coração, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você viesse aqui à frente, vocês colocassem os joelhos aqui. Nós vamos ter um tempo de oração aqui, certo? Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje. Não deixa passar a oportunidade. O que Deus está falando contigo. Pode chegar aqui. Enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui, você que levantou sua mão. Nós vamos ter um tempo de entrega, um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de um novo mover do Senhor. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Deus está falando contigo? Não resista. Deixa o Espírito Santo dominar o teu coração. Vem aqui à frente. Se una a esses irmãos que estão aqui. É um novo tempo. É uma nova história. Anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo. Ao Senhor, se renda. Eu sei que Deus está falando. Deus está falando ao coração de alguém aqui que precisa estar aqui à frente. Eu quero desafiar você a parar de resistir e se unir a esses irmãos. Nós vamos cantar mais esse mover, esse movimento do Senhor. E você vai sair do seu lugar, vai vir aqui, vai se colocar de joelhos dizendo sim, eu quero. De repente você está reconciliando com Deus hoje. Você está assumindo um novo compromisso com o Senhor. E você está vindo, você está dando um passo de fé para vir experimentar o novo de Deus. Vamos cantar. Vento de poder, vento de poder, vento de poder. Vamos lá. Vento de poder, sopra em meu viver.
amado, esse é o desejo do nosso coração. Faz teu querer em mim, Senhor. Faz o querer do Senhor em nós. Eu louvo ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque a presença do Senhor aqui é real. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem falado em cada coração aqui, Deus. Eu louvo ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, dizendo: sim, eu quero o novo de Deus. Sim, eu quero uma nova vida com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero dedicar a minha vida no seu altar. Deus, confirma no coração de cada um deles, para que eles possam sair hoje daqui, vivendo um novo tempo, uma nova história, um novo momento de inflexão na vida deles, porque a presença do Senhor é real. Louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Louvado seja o Senhor pelos corações restaurados nessa noite, pelo amor do Senhor derramado na sua igreja nessa noite. Nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos ao Senhor, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja.